Qual é o preço exato que se paga por tentar matar a ideia de Deus e logo em seguida ter a audácia de tentar ocupar o trono vago usando apenas ligas de titânio, circuitos de silício, doses industriais de uísque e uma arrogância que beira o patológico? Essa questão não diz respeito apenas a uma blasfêmia teológica ou a uma hipérbole de quadrinhos de super-heróis. Ela toca na ferida aberta da condição humana quando confrontada com os limites absolutos da carne e da moralidade. Quando olhamos para Tony Stark, se tivermos a coragem de ignorar o brilho do CGI e olhar para a essência do personagem construído ao longo de 6 décadas, não estamos vendo um herói no sentido clássico e reconfortante da palavra. Não há ali a bússola moral inabalável e quase ingênua de um Steve Rogers, nem a divindade inerente e biológica de um Thor Odinson. O que vemos é um homem aterrorizado. Um homem que olhou para o abismo do seu próprio legado de destruição bélica e, em vez de piscar, chorar ou pedir perdão, decidiu construir uma armadura para dar um soco na cara desse abismo. O Homem de Ferro não é sobre heroísmo tradicional, é sobre a engenharia reversa da alma. É a tentativa frenética, suada, e muitas vezes movida a substâncias de consertar um mundo quebrado com a mesma obsessão clínica com que se conserta um motor, ignorando deliberadamente o fato de que a humanidade não vem com manual de instruções. Para realmente decifrarmos a filosofia obsessiva de Stark e blindarmos nosso entendimento contra visões superficiais, precisamos voltar à caverna primordial. Não a alegoria da caverna de Platão, mas a caverna literal, suja e úmida, onde Anthony Edward Stark morreu pela primeira vez. A geografia muda conforme a época. Nas histórias originais de Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby em Tales of Suspense, 39, 1963, eram as selvas do Vietnã. Na reinterpretação cinematográfica moderna, os desertos do Afeganistão. Mas o simbolismo é idêntico e devastador. Stark entra naquela caverna como o mercador da morte, um playboy nihilista, que lucra com o sofrimento alheio, protegido por sua riqueza obscena e por uma indiferença calculada. Lá dentro, ele é despido de tudo. O dinheiro não suborna a morte. O sobrenome não impressiona os estilhaços de sua própria bomba, que caminham milimetricamente em direção ao seu coração. A única coisa que o mantém vivo é uma máquina, seja a placa peitoral original carregada por baterias ou o reator arc cinematográfico. Ali nasce o conceito fundamental. Ele é um homem que vive em tempo emprestado. Cada batida do coração de Tony Stark é artificial, uma concessão da tecnologia. Ele se torna o Prometeu moderno, mas um Prometeu que roubou o fogo primeiramente para aquecer a si mesmo, antes de pensar em entregá-lo à humanidade. A construção da primeira armadura, a brutal e cinzenta Mark I, é um ato de transhumanismo prático. Stark percebe, sob a ameaça da tortura, que a carne é fraca, a carne sangra, falha, apodrece. O metal não. O metal é eterno, frio e durável, desde que você saiba como forjá-lo. Ao sair daquela caverna incinerando seus captores, ele não está apenas fugindo de terroristas, ele está fugindo de sua própria fragilidade biológica. A armadura se torna o exoesqueleto de seu ego e a proteção hermética de sua vulnerabilidade emocional. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável sobre nossa própria relação com a tecnologia. Usamos nossos smartphones e perfis digitais como Stark usa a armadura, para apresentar ao mundo uma versão de nós mesmos que é invulnerável, polida e eficiente, enquanto a pessoa real lá dentro está quebrada. No entanto, a obsessão de Stark não para na sobrevivência. Ela evolui para o controle, e é aqui que entramos no terreno pantanoso do futurismo. Tony Stark é, por definição, um futurista. Isso soa visionário, mas na prática psicológica é uma doença da alma. Ser um futurista significa viver num estado de ansiedade perpétua. Ele não vive o agora. Ele vê os problemas anos antes que eles aconteçam. Ele vê a invasão alienígena, a escassez de recursos, o colapso social. E como ele é um engenheiro e não um filósofo, sua mente processa isso como falha de sistema.
Falhas de sistema devem ser corrigidas. O problema ético surge porque, para consertar o mundo como se conserta uma máquina, você muitas vezes precisa limitar as peças que compõem essa máquina, as pessoas. Essa mentalidade utilitarista, onde os fins justificam os meios, é o que o coloca frequentemente no papel de antagonista ideológico no universo Marvel. Veja a saga da Guerra Civil nos quadrinhos, escrita por Mark Millar. Stark não se torna um fascista por maldade. Ele apoia a lei de registro e constrói a prisão na zona negativa, a prisão 42, porque seus cálculos indicam que essa é a única maneira de evitar que o governo dos Ipek-Seirua casse e extermine todos os super-humanos. Ele escolhe o mal menor, mesmo que o mal menor inclua clonar o Thor, criando o ciborgue Ragnarok, que acaba matando o Golias negro. Stark carrega o peso dessas decisões porque acredita que ninguém mais tem estômago ou intelecto para fazê-lo. No cinema, essa obsessão culmina na criação de Ultron. Embora nos quadrinhos a criação original seja de Hank Pym, a adaptação cinematográfica acertou em cheio ao transferir essa culpa para Stark, pois ela se alinha perfeitamente com sua filosofia. Ele queria criar uma armadura em torno do mundo. Ele queria automatizar a salvação para que os Vingadores pudessem se aposentar. A ironia trágica é que, ao tentar proteger o mundo do medo, ele cria o monstro que quase o destrói. Ele tenta substituir a falibilidade humana pela precisão da IA, esquecendo-se de que a IA, sendo criada por ele, herda suas falhas e neuroses. Essa arrogância titânica mascara uma profunda autoaversão. Precisamos falar abertamente sobre o arco O Demônio na Garrafa, Demon in a Bottle, de David Michelinie e Bob Layton. Enquanto o cinema apenas flertou com isso em Homem de Ferro 2 de forma mais leve, nos quadrinhos, o alcoolismo de Stark é visceral, feio e destrutivo. Não é o hábito de um bom vivant, é a manifestação física de sua incapacidade de lidar com o silêncio de sua própria mente. Quando a armadura sai, o barulho do mundo entra. A culpa pelas mortes causadas por suas armas, a pressão de ser o mecânico que conserta tudo, o vazio deixado por um pai ausente e exigente, como Howard Stark. O álcool serve para anestesiar essa dor. A filosofia aqui é a do vício como fuga da responsabilidade emocional. É uma ironia cruel. O homem que assume a responsabilidade de proteger a Terra contra Thanos ou Galactus não consegue assumir a responsabilidade de cuidar do próprio fígado ou de manter a sobriedade numa terça-feira à noite. Stark é o espelho de todos os workaholics funcionais que desmoronam por dentro, enquanto constroem impérios por fora. A relação dele com a armadura também evolui de ferramenta para simbiose. Existe uma distinção crucial. O Capitão América usa o escudo. Thor usa o Mjolnir. Mas Tony Stark habita o Homem de Ferro e em muitos momentos torna-se ele. Em arcos cruciais como Extremis, de Warren Ellis, Stark reescreve sua própria biologia para se fundir à tecnologia. Ele passa a armazenar a malha interna do traje nos vãos de seus ossos ocos e a controlar satélites com o pensamento. Ele se torna o pós-humano definitivo. Isso levanta a questão do navio de Teseu. Se Stark substitui seu corpo e sua mente por tecnologia, onde termina o homem? A obsessão dele é eliminar o fator humano, o atraso entre pensamento e ação, porque ele sabe que esse delay custa vidas. Ele quer ser a máquina perfeita, livre de dúvidas. Mas, paradoxalmente, é a sua humanidade falha que o torna herói. Uma máquina pura, baseada em lógica binária, jamais se sacrificaria como ele fez em Vingadores. Ultimato, ou como fez diversas vezes nas HQs, entrando em coma ou reiniciando o próprio cérebro para proteger identidades secretas durante o arco do Reinado Sombrio de Norman Osborn. Stark também opera sob a doutrina dos Illuminati, nas HQs de Brian Michael Bendis e Jonathan Hickman. Ele faz parte do grupo secreto que molda o destino do universo pelas costas da comunidade heróica. Ele, junto com Reed Richards, Namor e Doutor Estranho, toma decisões unilaterais como exilar o Hulk para o espaço ou destruir mundos paralelos durante as incursões para salvar a Terra 616. Isso demonstra sua arrogância suprema.
Ele acredita na tecnocracia, a ideia de que quem tem mais conhecimento tem o direito e o dever de decidir pelos que têm menos. Ele não quer poder pelo poder, como o Doutor Destino. Ele quer poder porque acredita que todos os outros são incompetentes demais para gerenciar o apocalipse. É uma solidão devastadora. Ele olha para os lados e vê deuses e soldados, mas raramente vê iguais intelectuais. Ele carrega o mundo nas costas não porque quer a glória, mas porque não confia em mais ninguém para segurá-lo. Mas vamos tirar o verniz. Tony Stark é um personagem difícil. Ele é narcisista, manipulador e às vezes um péssimo amigo. Ele atropela a ética se a matemática disser que é necessário. No entanto, essa honestidade brutal é o que o torna magnético. Num mundo atual que valoriza a falsa modéstia e a vitimização, a arrogância competente de Stark é refrescante. Ele entra na sala, diz que é o melhor, e prova que é o melhor. Ele é a meritocracia encarnada no corpo de um herdeiro. Sim, herdou a fortuna, mas o gênio, as noites sem dormir, o óleo de motor nas unhas e as cicatrizes cirúrgicas são dele. Ninguém construiu a Mark Perry para ele na caverna. A filosofia do Homem de Ferro também nos ensina sobre a adaptabilidade radical. O verdadeiro superpoder de Tony não é a armadura, é a sua mente plástica. Ele é a encarnação do método científico: hipótese, teste, falha, revisão, sucesso. Se a Mark II congela na atmosfera, a Mark III tem liga de ouro-titânio. Se o vilão usa ataques sônicos, a próxima armadura tem abafadores. Ele nunca comete o mesmo erro tático duas vezes. Ele comete erros novos e grandiosos, mas nunca repete os antigos. Isso é uma lição vital. O fracasso não é o oposto do sucesso, é um dado coletado para a próxima versão. Você não perde, você itera. Stark não é definido pelo sucesso, mas pela capacidade de reconstrução após a destruição total, seja de suas armaduras, de sua empresa ou de sua vida pessoal. Além disso, Stark representa o ápice da engenhosidade humana contra o determinismo cósmico. No universo Marvel, existem deuses cósmicos, joias do infinito, celestiais e magia. Stark olha para tudo isso, forças que deveriam fazer um humano se ajoelhar, e diz: eu posso construir algo para peitar isso. Ele representa o iluminismo armado. A crença de que a razão humana, a ciência e a engenharia podem desafiar o divino. Quando ele faz um titã como Thanos sangrar, ele está provando que um macaco pelado com uma chave de fenda e um cérebro inquieto pode ferir um deus. Ele democratiza o poder através da tecnologia. O Doutor Estranho precisa de anos de estudo místico e dons inatos. Stark precisa de recursos e inteligência. Teoricamente, sua tecnologia pode ser replicada, como vemos com máquina de combate ou a coração de ferro, o que torna o poder acessível e não um direito de nascimento divino. No final das contas, a grande tragédia e a glória de Tony Stark é que ele nunca poderá tirar a armadura de verdade. Mesmo de terno, ele está calculando rotas de fuga e monitorando ameaças. A armadura é sua pele psicológica. Ele é um cavaleiro fundido à espada. Ele nos diz que o conhecimento é uma maldição. Saber das ameaças impede o sono. A ignorância é uma bênção que ele não possui. Ele escolheu morder o fruto do conhecimento até o caroço, e o gosto é metálico. Por que nos importamos com esse bilionário egocêntrico? Porque, no fundo, todos nos sentimos inadequados e frágeis, tentando construir defesas contra um mundo assustador. Todos temos nossos reatores no peito, traumas que nos mantêm vivos, mas nos machucam, motivadores nascidos da dor. Stark nos mostra que não é preciso ser perfeito ou santo para ser digno. Você pode ser quebrado, viciado, arrogante e cheio de defeitos, e ainda assim escolher fazer a coisa certa quando a contagem regressiva zerar. Ele valida a redenção não como um destino de descanso, mas como um trabalho braçal diário. Então, como definimos essa filosofia? É a recusa em aceitar o impossível. É a crença de que, com inteligência e sacrifício, podemos forjar um futuro onde a esperança é uma liga metálica durável. Tony Stark prova que não é preciso ter superpoderes biológicos ou nobreza inata.
Se você tiver uma ideia brilhante e a coragem de enfrentar seus demônios, pode fazer um Deus sangrar. Esse é o poder da engenhosidade humana contra a indiferença do cosmos. Somos nós, frágeis, construindo máquinas para tocar as estrelas. E se cairmos? Como Stark diria, construímos outra melhor e tentamos de novo, porque a única falha real é parar de construir. E se a loucura for a única resposta sã para um mundo que enlouqueceu? Antes de torcer o nariz para o absurdo da pergunta, convido você a mergulhar comigo nas profundezas de uma das mentes mais fascinantes e aterrorizantes da cultura pop, a ideia do Coringa, o arqui-inimigo do Batman. Deixe de lado por um momento a imagem do vilão caricato de cabelos verdes e sorriso maníaco. Vamos tratá-lo não como um personagem fixo, com uma biografia definida, mas como a personificação de uma filosofia radical, uma resposta trágica e delirante à condição humana. Ele é mais do que um criminoso. É um sintoma, um espelho quebrado que reflete as fissuras mais sombrias da nossa própria sociedade. A jornada que faremos agora não é um passeio agradável. É um convite para encarar o abismo, para dançar com o caos e talvez, só talvez, entender por que a risada do palhaço ecoa de forma tão perturbadora em nossas mentes. Para começar a desvendar a lógica por trás de sua demência, é inevitável visitar sua tese mais célebre, imortalizada na influente história A Piada Mortal. A de que a única coisa que separa um homem de um louco homicida é apenas um dia ruim. É crucial entender que esta não é sua origem definitiva, pois o próprio personagem se vangloria de ter um passado de múltipla escolha. Contudo, essa narrativa do comediante fracassado, que perde tudo em poucas horas, é a sua obra-prima filosófica, o experimento macabro que ele tenta replicar incessantemente. Ele acredita que, sob a pressão certa, qualquer pessoa, não importa quão nobre, pode ter sua estrutura moral estilhaçada. A moralidade para ele é uma piada de mau gosto, um verniz que racha ao primeiro sinal de adversidade. Sua guerra contra Gotham e o Batman não visa poder ou dinheiro. Seu objetivo é ideológico. Ele quer arrastar o mundo para seu nível de desespero, para que todos vejam a piada cósmica que ele enxergou. A de que a ordem, a justiça e o significado são ilusões frágeis que inventamos para nos proteger da verdade de um universo indiferente e caótico. A filosofia que emana de seus atos dialoga diretamente com o niilismo e o absurdismo. O niilismo, em sua essência, é a negação de qualquer sentido ou valor intrínseco à vida. O Coringa encarna uma forma de niilismo ativo, quase proselitista. Ele não se contenta em acreditar na falta de sentido. Ele precisa prová-la, destruindo ativamente os símbolos de ordem. O Batman, com seu código moral inflexível, é o objeto imóvel perfeito para a força irrefreável do Coringa. O Cavaleiro das Trevas representa a vontade humana de impor um significado a um mundo que, para o palhaço, não tem nenhum. Cada ato de terror, cada dilema moral impossível que ele impõe a Gotham é uma aula prática sobre o caos, uma tentativa de forçar a cidade a admitir que suas regras são arbitrárias e que, no fundo, a civilidade é uma máscara. Neste ponto, sua figura pode ser lida como uma interpretação perversa e distorcida de conceitos explorados por Friedrich Nietzsche. Quando Nietzsche proclamou a morte de Deus, ele previu o risco do niilismo, a perda de todos os valores. Sua proposta era o Übermensch, além do homem, o indivíduo capaz de superar a moralidade tradicional e criar seus próprios valores. O Coringa se enxerga como essa figura emancipada. Ele se crê livre das amarras do bem e do mal que ele vê como fraquezas. Ele não age por moralidade ou imoralidade. Ele age como uma força da natureza, um agente do caos que expõe a hipocrisia da sociedade. Sua risada icônica não é de alegria, mas de libertação. É o som de quem viu por trás da cortina e achou a ausência de um roteiro absolutamente hilária. Ele não quer apenas ver o circo pegar fogo. Ele quer ser o mestre de cerimônias do incêndio, provando que a única verdade é a anarquia. Sua resposta também ecoa, de forma deturpada,
o conceito do absurdo de Albert Camus. O absurdo nasce do choque entre o anseio humano por sentido e o silêncio irracional do universo. Camus propõe a revolta, a liberdade e a paixão como respostas. O Coringa oferece outra saída: a rendição ao absurdo, transformada em uma performance violenta. Se a vida é uma piada, ele a contará da forma mais ruidosa possível. Ele não se rebela com a dignidade de Sísifo. Ele explode a montanha e força todos a assistirem aos destroços. É uma capitulação que se mascara de libertação, uma imersão na demência como fuga da dor da consciência. A relação Batman-Coringa é o eixo central desta discussão. São duas respostas opostas à mesma tragédia: a aleatoriedade da violência em um mundo falho. Bruce Wayne canalizou sua dor na criação de um símbolo de ordem. Ele se impõe um código rígido para não se tornar o que combate. O Batman é a vontade de dar sentido ao caos. O Coringa é o abraçar completo desse mesmo caos. Se a história do dia ruim for uma metáfora para qualquer tragédia que o tenha criado, sua loucura é sua forma de lidar com uma dor insuportável. Ele não tentou consertar o mundo. Ele se tornou um reflexo de sua quebra. Por isso, a relação deles é simbiótica. O Batman dá ao Coringa um propósito, um muro de retidão para ele demolir. E o Coringa dá ao Batman sua justificativa final: o caos absoluto que legitima sua cruzada. Estão presos em uma dança eterna, cada um definindo os contornos do outro. Contudo, é fundamental não se deixar seduzir pela aparente coerência de sua visão de mundo. A filosofia do Coringa é delirante. Não é o raciocínio de um pensador, mas a racionalização de uma mente fraturada. Sua percepção da realidade é distorcida. Uma das encarnações mais viscerais dessa ideia veio com o filme Coringa, de 2019. Ali, Arthur Fleck é vítima de uma sociedade indiferente. Sua transformação não é uma escolha filosófica, mas o colapso de um homem esmagado pelo sistema. Sua violência é uma reação, um grito por reconhecimento em um mundo que sempre o tratou como invisível. Nessa leitura, sua filosofia nihilista pode ser vista não como uma conclusão intelectual, mas como um sofisticado mecanismo de defesa. Se nada importa, então seu sofrimento também não importa. Se o mundo é uma piada, sua vida trágica vira comédia. É uma forma de retomar o controle, de reescrever sua narrativa de vítima para a de agente. Ao projetar sua dor no mundo, ele tenta universalizar sua experiência, provando para si mesmo que não é ele quem está quebrado, mas a realidade. É uma filosofia nascida do trauma. Ele precisa que o mundo seja louco para justificar sua própria loucura. Sua maldade não é pura, ela é reativa, consequência de um sofrimento que ele não conseguiu processar. A maquiagem de palhaço é a morte do homem que sofria e o nascimento do conceito que causa o sofrimento. É por isso que o arquétipo do Coringa nos fascina e assusta. Ele representa a falha do contrato social. Vivemos sob a premissa de que existem regras e empatia. O Coringa é o que acontece quando essa estrutura falha. Ele é o doente mental negligenciado, o cidadão esmagado pela indiferença de uma metrópole como Gotham. E Gotham não é só um cenário. Ela é um personagem ativo, um caldeirão de corrupção e desigualdade que gera seus próprios monstros. O Coringa nos força a confrontar que a linha entre civilidade e barbárie é mais tênue do que gostamos de admitir. Ele mostra que o caos não é só uma força externa, mas uma possibilidade latente dentro de nós, esperando o dia ruim certo. Sua existência questiona a estabilidade de nossa sanidade. Mais que isso, sua ideologia se mostra perigosamente contagiosa. Ele não é um homem. É uma ideia, um vírus da anarquia que pode infectar os descontentes e marginalizados. No final das contas, a filosofia do Coringa não oferece respostas, mas um turbilhão de perguntas incômodas. Ele é o arquétipo do trickster, o trapaceiro mitológico que existe para transgredir normas e expor verdades ocultas. Ao olharmos para seu rosto pintado, não vemos apenas um vilão. Vemos o potencial sombrio da natureza humana. Vemos uma crítica a uma sociedade que descarta os frágeis até que eles se tornem impossíveis de ignorar.
E talvez, o mais assustador, vejamos a possibilidade de que a piada seja sobre nós. A pergunta que abre nosso diálogo permanece ecoando. Diante de um mundo tantas vezes injusto e indiferente, a loucura é realmente a exceção, ou apenas uma resposta que a maioria de nós, por sorte ou por força, ainda não foi obrigada a dar? A risada do Coringa cessa, mas o silêncio que ela deixa é talvez ainda mais ensurdecedor.